Saudações azulinas a todos do canal RCL 33. Segundou, família, a última segunda-feira de 2025. Como estão os preparativos para esta virada de ano, amigo torcedor azulino, amiga torcedora azulina que está por toda a capital, região metropolitana e o interior do estado paraense? Espero que estejam todos bem, com a paz, né, gente? Sempre com Deus sempre na frente aí. Nós estamos aí para fazer mais um videozinho para vocês. Se não viu nosso vídeo anterior sobre os jogadores que deixarão o Clube do Remo, está aí no card antecipado para vocês. Vão lá, né, acompanhem aí a gente. Não esquece também de curtir, compartilhar, já deixando o teu like, compartilhando aí esse vídeo, né, que nós vamos falar aqui notícias sobre o Clube do Remo e quase cotidianamente vamos acompanhando as situações que vêm intercorrendo aí no campeonato, no futebol nacional, né, que nos interessa muito, sobre as outras instituições também que farão parte desse Campeonato Brasileiro da Série A 2026. Lembrando a vocês que o Clube do Remo está ali entre os 30 melhores clubes, os 30 mais valiosos clubes do Campeonato do Futebol Brasileiro. Gente, é o Clube do Remo em outro patamar. Hoje o Clube do Remo vale cerca de 300 milhões de reais aí, né, para que uma SAF que queira comprá-lo, né, gente, não está à venda, né? Porém, o valor de mercado do Clube do Remo fica ali na 26ª posição. O primeiro, como vocês sabem, já é o Flamengo, aí vem Corinthians, vem Palmeiras, né? Vem São Paulo, uma sequência de times sulistas, e aí depois que vem os outros times intermediários. Hoje nós estamos em outro patamar, em outro galardão, como vocês sabem, né, gente? E ontem, numa entrevista aí no Bola da Torre, da RBA, o presidente Tonhão estava lá presente e tirou algumas dúvidas aí que vem sanando e permeando o pensamento paraense, né? Como vocês sabem, a gente que é paraense vive na veia este momento azulino e vive na veia também no sangue azul nesse momento, esperando notícias do Clube do Remo. O que o presidente pôde falar é aquilo que a gente já vinha trabalhando aqui, principalmente tratando do fato da logística azulina. A logística azulina ela será muito injusta para esse ano, gente. Pra vocês terem uma ideia, o Clube do Remo, só no Campeonato Brasileiro da Série A, ele fará cerca de 92 mil quilômetros, gente. Isso é muita coisa, até porque o Vitória, que é o segundo, né? O Vitória e o Bahia ficam ali em segundo, farão cerca de 40 e poucos mil quilômetros. É uma distância de quase o dobro, ou 45, é quase o dobro, entendeu? Então todos os times que têm mais distância estão tentando falar com a CBF sobre situações. Eu imaginei pela fala do presidente que ali de ter voo fretado, principalmente se tratando de voos à distância, né, gente? O próprio Marcos Braz já havia falado sobre isso numa entrevista, que quando ele vai negociar com o jogador, ele fala sobre a logística, né? E por isso que se permeia jogadores mais novos, jogadores que estão aí na casa dos seus 26 a 28 anos. Não que você não possa mesclar com um jogador mais velho, até porque o plantel do Clube do Remo é previsto, gente, para ter em torno de 35 a 40 jogadores. Para iniciar, nós estaremos estreando aí na Copa na Copa Ampará, né, que será na Copa Grão-Pará, né, que será no dia 18 contra o Águia de Marabá, que já vem se preparando, gente. Isso é inevitável, até porque o Águia já parou suas atividades há muito tempo, né, e vem se preparando ali no interior do estado. Então, diferente do Clube do Remo, não tem como a gente equiparar. Claro que na hora de botar em campo será colocada a diferença técnica do clube, né, gente? Até porque jogadores que ficaram aí no Clube do Remo, que são cerca de 22 no elenco azulino, estarão aptos sim a jogar essa final, tá? Porque já conhece do campeonato, o próprio Pavani, o próprio Jaderson, o próprio Diogo Hernandes, que não jogou, mas vem atuando pelo Clube do Remo. Então nós teremos uma equipe titular para chamar de seu. Lembrando a vocês que nós temos nesse momento, são três zagueiros, né, gente? São o Tassano, o Klaus, que renovou, e o próprio Cauã, Luan, né? É aí o Luan, tá, gente? Não é nem Luan, até esqueci o nome dele. É aquele do Botafogo, que é paraense, já passou pela base do Clube do Remo, mas apareceu no Botafogo. Eu perdi agora, gente. Eu nem anotei o nome dele, só que eu acabei falando aqui, né? E temos bastante atacante ali, tá, gente? Então, é um time praticamente formado à base para disputar um paraense, mesclar com o time que vai disputar a Série A e ver aí quais os jogadores que vão chegar para estar compondo esse elenco.
Como eu falei a vocês, são 40 jogadores em média que nós vamos ter. E torcer para que todos consigam disputar, no mínimo ali, razoável, o nível que possa competir, né, gente? Possa competir. Sabemos que é um campeonato difícil, né? O Clube do Remo também que está garimpando ali pelos setores dos times que caíram, não é diferente. Você teve jogadores bons, não é só um jogador que vai fazer a diferença no time, gente. Provavelmente os times que disputam a Série A são times compostos de vários atletas para fazer um todo, né? Muitas das vezes a gente fala de time copeiro, né? Mas cada um fazendo a sua parte, até pelas ocasiões táticas. Então você tem como garimpar alguns jogadores de Vitória, tá? Jogadores do próprio Fortaleza, né? Que Fortaleza é um velho conhecido nosso. Perdeu aí o seu Eduardo Paz, né? Seu CEO há muitos anos aí, né? Ele que cresceu muito, então a galera ficou, chama ele de traidor, outros dizem que já podia passar a época dele, né? E como vocês sabem, há esses giros no futebol, né? Ele foi lá pro Corinthians, né, gente? Corinthians, vezes que haviam falado que o Marcos Braz iria para lá, e não sei o que, PPP, papapá, papo furado, tá? Fato é que o presidente também, nessa entrevista ontem, deixou aí dizendo que seu vínculo com o Clube do Remo, ao final do seu mandato, ele parará, não vai continuar, a não ser fazendo outras coisas por ali, porque o Tonhão é aquele tipo de ser humano que ele sabe assim, dizer assim, eu entrego aqui, né, eu não quero o garladão, eu não quero ser o egocêntrico, né? Ele nunca quer aparecer mais do que o necessário, o Tonhão. Então, aí muitas das vezes ele foi batido durante meios de imprensa, né? Não que eu conheça, nem, mas para mim tem meu respeito pelo seguinte: a gente vê o comportamento dele como executivo, né? Como dirigente de futebol azulino, como presidente azulino, e ele fica ali, né? Não se vangloria, não pede mais do que o justo, né? E continua trabalhando os bastidores. Então ele mesmo fala que está cansado, e a gente sabe que essa nova era de tecnologia, muitos falam muitas coisas, então você tem que ter o sangue frio para saber lidar até com setores da imprensa e setores da internet também, né? Então muitos não têm mais essa paciência, né? Eu mesmo sou um aqui que muitas vezes estouro com certas coisas que escuto, né? Inclusive eu escutava agora há pouco a situação do Zé Ricardo, né, que vem. Aí perguntado se o Zé Ricardo desceu com o time dele para a Série B do Campeonato Japonês. Que critérios são esses, gente? É 11. Não existe só um jogador fazer a diferença no meio de 11. Ainda mais no futebol hoje. E primeiro no futebol japonês que a gente nem acompanha. Sabe-se que é um futebol de velocistas. Tiramos pelo Adailton, que já veio de lá. E deu certo até um certo ponto. Depois não deu mais. Mas é um jogador jovem. Já passou por Goiás. Então não tem essa mesclagem que as pessoas querem, sabe, importar. Até porque senão o Pedro Rocha não teria dado certo. Havia caído ano passado com o time do Criciúma, né? Enfim, tem dessas coisas no futebol, tá, gente? Outras coisas que ele andou falando foi justamente da situação de fretar alguns voos e também da situação de aguardar até o dia 3, né, gente? Quando o Clube do Remo fará sua pré-temporada lá no CT do Retrô e de lá já vem direto para concentrar para jogar no dia 18 contra o Aiga de Marabá. Gente, tá chegando a hora. Nós estamos aí em contagem regressiva, menos de um mês aí para a estreia do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro da Série A, ou até um mês, porque não sabemos se ele vai estrear no dia 29 ou no dia 28, né? Fato é que tem acabando agora é a reta final para 2025. Mais um ano terminando, um ano de muita vitória, muitas conquistas para o Clube do Remo. Eu espero também que tenham tido muitas conquistas na vida de vocês todos. Eu estou olhando aqui, ver se tem alguma coisa mais que eu não falei, né? A mudança que prejudicou, essas coisas aqui, só que falou ideais de logística, mas falou mais sobre logísticas, né, gente, do que outra coisa. Fato é, gente, que nesse momento todo torcedor azulino esperava que acontecesse. Claro, nós não temos uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. O que nós temos de ter clareza é que o Clube do Remo precisa de um plantel que vai ter que ser robusto. Nós precisamos de ajeitar essa condição de logística, ou o time vai ter que ter um frete, aí para você ter que aumentar o patrocínio, para isso o time precisa de nós, porque a gente aparecendo, né, como torcedor, a gente acompanhando, a gente
nas redes sociais ali fazendo o time alavancar, chega um patrocinador uma hora qualquer, né? Mas precisa da gente. Não é tão simples assim como a gente pensa. Ah, não, chegamos na Série A, estamos aí. Não. A média que vai girar é em torno de 150 a 200 milhões que o Clube do Remo vai pegar. Isso se passar na Copa do Brasil mais para frente um pouco, né? Seguindo um patrocinador bom, então muita calma. Por isso que o Clube do Remo não está indo tão afoito ao mercado. Lembrando a vocês que os contratos estão acabando agora dia 31 de dezembro. Então vai ter muito jogador que o fulano, o ciclano, então vai rolar para nós também, para especular, né? E a gente alavancar o nome desse jogador que às vezes está lá esquecido, né? Tirando pelo próprio Carlinhos, está lá esquecido, e a gente começa a alavancar, mesmo que criticando o algoritmo, ele não sabe o que é crítica, o que é elogio. Ele vai pelo aquilo que você está falando. Ele, para te agradar, o algoritmo começa a mandar aquilo que tu pesquisou. Foi uma coisa ruim que tu pesquisou, tu começa a ver o algoritmo mandar. É tipo se tu for pesquisar uma coisa de venda, tu pesquisou um sapato. Toda vez que tu abrir o teu celular, vai estar lá sapato, porque o algoritmo ele vai deduzir. O Ricardo gostou de sapato, então ele quer saber de sapato. Então quando você alavanca o nome do jogador, que é às vezes alçado pelos próprios empresários, então você vai ver essas situações. Tá? Para encerrar, como vocês sabem, os times agora, até os da Série A2 do Campeonato Paraense, estão reivindicando o CT. Gente, é uma coisa muito ruim isso. Eu acho que a FPF tem que se manifestar, porque são os clubes que estão pedindo e exigindo certas coisas que não tem cabimento, porque é dinheiro privado, e dinheiro privado cada um faz o seu, eles têm os próprios patrocínios deles. Tá? Não é defendendo aqui, porque Ricardo, tu é do Remo, tá defendendo. Gente, botem na cabeça do time do interior do estado. Quanto mais o Remo e o Paysandu crescerem, mais vai ter visibilidade. Tá aí. Bragantino vai estar disputando a Copa do Brasil esse ano. Então nós temos que entender, mas não querem entender, querem chegar, não, porque tem que ter. É tipo assim, se não tiver para todo mundo, não tem para ninguém. Não existe isso, gente. A Vale quer patrocinar, que ela patrocine quem ela quiser. Entendeu? É a primeira vez que a gente vê isso em muitos anos, meu irmão. E agora os caras começaram com essa fuleiragem aí. Pra mim é fuleiragem, eu acho que a FPF tem que chamar eles na chincha lá, porque tanto o Clube do Remo quanto o Paysandu então que tá no lucro disso aí. Ele tá mais que no lucro, mas eu já expliquei pra vocês como é que funciona, né? Porque tem que ter a receptividade para outros clubes, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar que vem clubes grandes de fora e eles têm que ter onde treinar. Então não existe, não, só um para cá e tal, entendeu? O que existe é que os clubes do interior têm que ver isso, porque o próprio Campeonato Paraense, para muitos aí, ele teria que ter acabado, né? E para mim não, deve ser ajustado, deve ser redimensionado para que todos os clubes possam ter as suas variáveis para disputarem campeonatos nacionais, né? Como a própria Tuna vai disputar aí uma Copa do Brasil, o Águia, o Castanhal. Então, estamos numa fase de crescimento do futebol paraense. Mas se continuar com isso aí, meu irmão, isso não existe, tá? Então bora parar, essa conversinha já tá ficando enjoada, né? A gente ainda tá trazendo aqui para vocês porque tem que dar opinião sobre isso e uma opinião nossa é concreta. É dinheiro privado, você patrocina o que você quiser, meu irmão. Agora não existe isso de, se não for pra mim, não vai ter pra ninguém, não. Pera aí, já calma. Primeiro tu chega lá na Série A, né? Não é soberba. Chega lá e tu vai dizer, agora eu quero um patrocínio grande, né não? É isso, gente. Olha, diferentemente, olha o Mirassol. O Mirassol, quando subiu pra Série A, ele continuou com o mesmo patrocínio porque vem com ele desde sempre. E é um patrocínio grande. Ele optou por ficar com o mesmo patrocínio. Por agradecimento, porque a cidade de Mirassol toda abraça Mirassol. O Mirassol. A gente acompanhou, se quiserem ver, vão no YouTube, pesquise lá a trajetória do Mirassol tudinho, como a cidade abraçou. O próprio Novo Horizontino, porém, quanto mais tempo o Novo Horizontino vai ficando na B, mais vai ficando ruim para ele, gente. Mais vai ficando ruim. Né? Ele é um time de uma cidade pequena, onde a torcida não consegue sustentabilizar ele. Entendeu? Então, como vocês sabem, o futebol paraense ele tem dessas coisas, tá? E eu espero que alguém tome essa atitude aí e conscientize os clubes. Se preparem para ter um campeonato paraense bom, para não ter complicações como a gente tivemos paralisações, né? Falando em paralisações, o próprio presidente falou que o Clube do Remo recorreu ano passado
estrategicamente para que o Daniel Paulista tivesse um tempo para treinar o clube do Remo, né? Então, aqueles 11 dias fizeram muita diferença de pré-temporada, tá? Então, gente, vamos aguardar aí o que vem. Provavelmente hoje sai mais um nome, né? O próprio presidente falou ontem na entrevista lá que tem nome já que está amarrado com o clube do Remo, tem outros que estão apalavrando, né? E tem outros aí que estão um pouco distantes, mas tem nome, e muito provavelmente essa semana vai sair outros nomes aí, até porque o clube do Remo vai iniciar sua pré-temporada no dia 3 de janeiro. Então nós estamos muito próximos disso. Hoje é 29 de dezembro de 2025. Diga aí, torcedor, você assistiu essa entrevista? O que você acha desse momento? Os clubes do interior têm razão? É? O clube do Remo está dentro do cronograma que tem? Tem como ter condições da gente alugar um avião para fazer esses trajetos mais longos? Vamos ver o que vai acontecer, gente. As coisas estão fervendo e com isso a gente vem trazendo para vocês. Um forte abraço a todos vocês. Não esquece, curte, compartilha. Deixa teu like, hype o canal. Também não esquece de compartilhar e dizer o que você acha desse momento. Tá curtindo também o finzinho de 2025? Aproveitando? Valeu, fui!